Boa noite. E aí, tudo bem? 12 de junho de 2026, Dia dos Namorados, que é uma data romântica, mas ao mesmo tempo uma data muito comercial, né? Já expliquei lá na outra rede no ano passado, que foi uma data criada por um empresário, né? Em virtude de essa lacuna entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Então foi criado o Dia dos Namorados para o comércio conseguir vender, afinal de contas, o Dia dos Namorados no mundo é no dia de São Valentim, que se eu não me engano é 14 de fevereiro, né? Bom, vim aqui falar de alguns posicionamentos do céu, né? Que ajudam a gente nesse processo de entender como é que se manifesta o nosso amor, né? Posicionamentos do céu e no nosso mapa, né? De como o céu estava quando a gente nasceu, pra gente conseguir entender como que a gente ama, como que a gente se relaciona, quem que a gente procura, né? Quem que a gente atrai. Dá pra descobrir isso no mapa? Dá. Como é que eu faço pra saber isso no meu mapa? Fazendo um mapa de amor, né? Um mapa de amor pra você não é uma sinastria amorosa, tá? É um mapa de amor pessoal. Você consegue descobrir todas essas características. E o que a gente avalia normalmente quando a gente vai olhar o mapa e as características das pessoas, né? Tipo, a primeira coisa que a gente olha é a lua, né? A gente olha com muito carinho a lua porque a lua fala das nossas emoções, e aonde está a sua lua é como você se sente seguro ou segura dentro de um relacionamento, né? No meu caso, a minha lua tá em Escorpião. Escorpião é intensidade, a força de sentir, né? A transmutação. Então, difícil eu me sentir segura porque Escorpião, por natureza, é desconfiado, né? Mas se tiver uma relação ali de lealdade, né? A primeira coisa que tem que ter dentro de uma relação, no meu caso, avaliando o mapa, não falando especificamente de mim, tá? Falando só em cima do meu mapa, é ter uma relação de lealdade. Se em algum momento aquela relação é quebrada, aquela confiança é quebrada, a segurança vai embora e muito provavelmente o relacionamento desanda, né? Isso no meu caso. Mas aí a gente avalia o signo e a casa onde está a lua. Próxima avaliação é a avaliação de Mercúrio, né? Porque o Mercúrio fala muito sobre como a gente comunica, né? Então, como a gente fala para o outro o que a gente quer e o que a gente entende do que o outro diz, né? Então, a comunicação no relacionamento é muito importante. Às vezes é muito complicado, né? Porque às vezes eu falo, o outro não entende, ou o outro fala e eu não entendo. Então, né? Pode ser muito difícil, né? Vai um café? Eu e os meus cafés. Bom, próxima avaliação é Marte. Marte fala muito sobre os nossos instintos, né? Aquilo que motiva a gente. Então, fala muito da pegada, fala muito da sexualidade, né? Do lado de como a gente encara o sexo, né? Como a gente sente tesão, como a gente fica motivado, né? Pegando os posicionamentos de hoje, né? A gente tá com uma lua em touro, que é oposta complementar à minha. Então, para a pessoa sentir essa segurança, ela precisa de bases sólidas, ela precisa saber que a outra pessoa está ali com ela, né? Que aí ela super sente segura. Se a gente for pegar Mercúrio, tá em Câncer, então fala dessa comunicação mais sensível, mais sensitiva, mais romântica, né? E às vezes até é um pouco difícil de lidar, porque é sensível demais, né? Pegando Marte, nesse momento Marte tá em touro também, então é uma motivação por segurança, né? Eu vou me sentir ali na pegada sexual, eu vou sentir tesão se eu tiver seguro, né? Se eu tiver com base sólida. Se eu tiver com alguém que é meio corda bamba, meio lá, meio cá, não me interessa muito, no caso, para quem tiver Marte em touro, né? Aí as próximas avaliações que a gente faz é a Vênus, obviamente, que tá em Câncer nesse momento. Então, uma Vênus em Câncer. Vênus é a forma que a gente ama, quem a gente ama, né? Como a gente demonstra amor, como a gente projeta o amor. Então, normalmente, quando a pessoa fala, eu vou avaliar seu mapa em relação ao amor, a pessoa vai direto na Vênus, né? Porque é a deusa do amor e da beleza, né? E quando a gente ama, a gente fica belo também. Só que não é só ela, né? Tem esses outros pontos. E ela fala muito dessa energia de como a gente ama. Nesse momento ela tá em Câncer, então é um amor romântico, o amor até infantil, né? Aquela coisa de ilusões, projeções,
né? Eu acredito em tudo que você fala, eu preciso, né, que você seja o meu príncipe encantado ou minha princesa encantada. É muito a Vênus em Câncer. A gente avalia a Lilith também, que é a nossa lua negra, né? A Lilith tem essa pegada muito do instinto, que parece que é só feminino, mas não é só feminino, né? É feminino e masculino, mas é o lado negro da lua. Então é onde a gente precisa colocar limites, porque se invadirem ali onde está a nossa Lilith, a gente vira monstrinho, né? Então conhecer a Lilith é uma grande estratégia, né? É uma grande sacada para não cair em brigas desnecessárias, né? Porque se a outra pessoa começa a te irritar e você entende que ela tá atingindo a sua Lilith, você, opa, não, minha Lilith então não vai atingir não, mano. Beijo pra você e tchau, né? Mais ou menos isso. Lilith tá em Sagitário nesse momento. E aí Sagitário é leveza, gracinha, é o signo do não casamento, né? Sagitário e Aquário são os signos do não casamento. Anne, você tá falando que eles nunca vão casar? Não, eles casam, mas é o signo da zoeira, né? Vamos combinar. E Aquário também. Mas Aquário é uma outra pegada, depois eu venho falar sobre ela de novo, tá? Ou a pegada deles, né? Ela, pegada de Aquário. E a gente avalia Juno também. Juno é um asteroide, assim como Quiron, que também é um asteroide. Juno foi achado em 1804. Juno está entre a constelação de Marte e Júpiter, né? E aí Juno recebeu o nome da deusa Hera, que é a deusa do casamento, né? É uma outra forma de chamar Hera, Juno, né? Que seria a esposa de Júpiter. E Júpiter é o deus benéfico, né? É a coisa da sorte, da fluidez, da vida que anda sem que a gente precise fazer esforço. Então, Juno fala das projeções que a gente tem em relação ao casamento, em relação ao relacionamento sólido, né? Então, assim, a gente avalia Juno. Nesse momento, Juno está em Sagitário, ou seja, nesse momento, coletivamente, o céu está dizendo, não case. Não é momento de casar, é momento de aproveitar, é momento de curtir, mas não é momento de casar. Então, não estou aqui fazendo uma não apologia ao casamento, não, tá? Só estou explicando o que o céu está dizendo nesse momento. Então, assim, são essas as avaliações. Se você acha maneiro, se você curtiu, vem falar comigo ou procura algum astrólogo que você ache legal para você entender como é que se manifesta o amor na sua vida, né? Como é que você ama, quem você tem de amar, né? Qual tipo de relacionamento você projeta, o que você quer e o que você precisa melhorar também, né? O que você precisa ajustar aí no processo, tá bom? É isso, eu desejo um bom dia, boa noite aí de Dia dos Namorados para todo mundo, que vocês aproveitem bastante, curtam o Santo Antônio também, que amanhã é dia de Santo Antônio. Não conseguiu lá seu namorado, faz o pedido lá para Santo Antônio, ou seu namorado, pede a ele, de repente você consegue, se você estiver buscando. E é isso, eu volto quando alguma coisa aqui aconteça aqui, mexa aqui ou aqui. Beijo, até a próxima.